Salve meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, no Direção Concursos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini e eu sou um dos professores responsáveis pela matéria de Direito Penal e Processo Penal aqui da casa. Hoje eu tô aqui especificamente para conversar com você que está se preparando para o concurso do DPEM. Hoje, pessoal, eu tenho aqui uma revisão dos principais temas, os principais tópicos do seu edital para o concurso do DPEM, no que diz respeito à matéria de Direito Penal e de Processual Penal. A gente bem sabe que a nossa prova acabou sendo adiada, mas a minha mensagem aqui para vocês, pessoal, é que todas essas coisas que acabam acontecendo dentro da nossa preparação, nós precisamos tirar, entre aspas, essas coisas ruins, tirar coisas boas de tudo isso. E o que eu quero que vocês façam nesse momento? A partir desse adiamento da nossa prova do DPEM, que seria agora no dia 28 de fevereiro, vocês vão ter mais tempo para estudar, vocês vão ter mais tempo para se preparar, vocês vão conseguir aprofundar alguns temas que vocês não conseguiram passar anteriormente e que chegariam na data da prova com alguma coisa faltando, com algum ponto que não foi visualizado. Então assim, pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que esse adiamento que acabou acontecendo na nossa prova, ele vem para o bem. Ele vem para o bem para o seu estudo, para que você continue se preparando, para que você continue estudando e para que você mantenha o seu foco, para que na nossa próxima data nós cheguemos muito mais preparados para fazer a prova, tá certo? Combinado? Então olha só, hoje, como eu falei para vocês, nós vamos tratar dos principais tópicos aí de direito penal e processo penal. É claro que a minha ideia aqui não é esgotar a matéria, porque nós vamos ter outras aulas a respeito do tema. Mas eu quero trazer uns principais pontos, porque até nós temos 1 hora e são duas matérias razoavelmente extensas para que a gente trate nesses tópicos. Então eu vou tratar com vocês sobre direito penal, processo penal e tudo aquilo que eu acho que é mais importante nessa sua preparação para o concurso do DPEM, tá certo? Vou colocar aqui os nossos slides, a nossa lousa, para que a gente possa acompanhar a aula e para que vocês possam visualizar o nosso conteúdo, tá certo? Vamos lá então. Galera, olha só. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai tratar de direito penal e processo penal aqui na nossa preparação do DPEM. Eu deixo aqui, pessoal, tá? As minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu canal no YouTube, o meu Facebook e também o meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito da matéria, caso tenha ficado algum questionamento a respeito, vocês não hesitem e podem vir me procurar nas minhas redes sociais para que a gente possa estreitar o nosso relacionamento e para que eu possa sanar qualquer dúvida que vocês tenham aí, seja de direito penal, processo penal e também de legislação penal especial. Vamos lá? Então olha só, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos tratar aqui dentro dos tópicos do nosso edital é sobre a aplicação da lei penal. Começando pela aplicação da lei penal, primeiro grande tema são os princípios. Nós precisamos analisar os princípios do direito penal. E qual é o primeiro princípio que nós temos? O nosso primeiro princípio é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade está esculpido no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Dentro desse princípio da legalidade, nós temos alguns desdobramentos que acabam acontecendo por conta da adoção do princípio da legalidade pelo ordenamento jurídico penal. E quais são esses desdobramentos? Dentro do princípio da legalidade, nós temos o princípio da reserva legal, nós temos o princípio da anterioridade e nós temos o princípio da taxatividade. Tá certo, professor, mas o que significa cada um desses? Olha só, primeiro a gente vai fazer uma questão da Banca CESP do ano de 2013 para que a gente possa visualizar a nossa matéria. E aí depois eu vou aqui para o artigo 1º do Código Penal que fala sobre a anterioridade da lei penal. Então vamos lá. Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal, julgue os itens seguintes. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Pessoal, o gabarito para a nossa primeira questão aqui é certo. Por quê? Porque dentro do sentido estrito da lei penal é que nós podemos visualizar o princípio da reserva legal e o princípio da taxatividade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Esses desdobramentos do princípio da legalidade, o princípio da legalidade está no artigo 1º do Código Penal e, como eu falei, no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. E aí ele diz o seguinte, o artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina. Essa primeira parte do nosso artigo, ela traz o princípio da anterioridade, ou seja, a lei penal deve ser anterior à conduta do agente. Não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, é necessário uma lei reserva legal, uma lei em sentido formal, uma lei em sentido estrito, para que nós tenhamos uma conduta criminosa, e também essa lei ela tem que ser taxativa, ou seja, ela tem que ter conteúdo certo e determinado.
tanto no seu preceito primário, que é onde nós temos a conduta criminosa, como no seu preceito secundário, que é onde nós temos a sanção penal aplicada para esse determinado crime. Então, por exemplo, matar alguém, artigo 121 do Código Penal, pena de tanto a tanto. Furto, artigo 155 do Código Penal, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Isso é a taxatividade. É um tipo penal no seu preceito primário certo, com a conduta de subtração e também com a pena privativa de liberdade, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Combinado? Vamos voltar para a lousa. Então olha só, dando prosseguimento ao nosso conteúdo. Nós temos alguns desdobramentos materiais que são os limites ao conteúdo dos tipos penais. E aí nós temos o princípio da insignificância. O princípio da insignificância ele é muito importante, pessoal. Porque o princípio da insignificância ele é reiteradamente cobrado em concursos. Tá? Vamos dar uma analisada no nosso princípio da legalidade, princípio da insignificância. O princípio da insignificância diz o seguinte: condutas consideradas insignificantes são indiferentes para o direito penal. E aí aqui eu deixei um quadro para vocês explicando sobre o que é necessário para a caracterização do princípio da insignificância. Isso aqui que eu coloquei aqui, ó, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do fato, mínima ofensividade da conduta e ínfimo grau de lesão jurídica, são os 4 vetores, pessoal, estipulados pelo Supremo Tribunal Federal para a incidência do princípio da insignificância. Ou seja, dentro do caso concreto, é necessário nós visualizarmos se há ausência de periculosidade social, há um reduzido grau de reprovabilidade do fato, há uma mínima ofensividade da conduta e há um ínfimo grau de lesão jurídica. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. É aquele indivíduo que efetivamente acaba cometendo um furto em um supermercado de uma barra de chocolate. Por exemplo, uma barra de chocolate que custa R$10. Isso é um caso que eu estou trazendo para vocês para poder ilustrar a aplicação do princípio da insignificância. Por quê? Porque nesse furto ocorrido no supermercado de apenas uma barra de chocolate de R$10, nós conseguimos visualizar que há a ausência de periculosidade social, ou seja, o indivíduo ele não é reincidente, ele é um indivíduo primário. O reduzido grau de reprovabilidade do fato, ou seja, não há tanta reprovabilidade, ou seja, não há um grau de censurabilidade alto quanto a essa conduta do agente de subtrair uma barra de chocolate de R$10. Mínima ofensividade da conduta. Foi uma subtração de uma barra de R$10. Tá? E o ínfimo grau de lesão jurídica. Qual foi a lesão jurídica causada pela subtração de uma barra de R$10 ao supermercado? É uma lesão ínfima, é uma lesão pequena. Então, nesse caso, verificando essas circunstâncias que eu falei para vocês, nós podemos aplicar o princípio da insignificância. Tá? O princípio da insignificância ele faz com que o fato se torne materialmente atípico. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não vamos ter a existência do dolo nessa conduta. Por quê? Porque o fato ele é materialmente atípico. E na conduta do indivíduo que nós temos lá no fato típico, tá? Dentro da estrutura tripartida do crime, do sistema finalista da ação, em que nós temos fato típico, ilícito e culpável, dentro do fato típico um dos elementos é a conduta. E dentro da conduta nós temos o dolo e a culpa. No momento que nós não temos dolo nessa subtração de uma barra de chocolate de R$10, nós retiramos o dolo. Retirando o dolo, o fato é materialmente atípico, combinado? Se ele fosse formalmente atípico, seria uma atipicidade. A atipicidade formal é quando não há o encaixe da conduta praticada pelo indivíduo no mundo real, no mundo dos fatos, com a conduta prevista na legislação penal. Isso é a atipicidade formal, combinado? Então, olha só. Além do princípio da insignificância, eu quero que vocês saibam que há algumas súmulas que vedam a aplicação do princípio da insignificância. E quais súmulas são essas? Olha só, pessoal. Nós temos a súmula 589 do STJ que diz o seguinte: não cabe o princípio da insignificância em infrações praticadas mediante violência doméstica ou familiar contra a mulher. Ou seja, essa súmula está diretamente ligada com a Lei 11.340 de 2006, que trata da Lei Maria da Penha, que fala da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos a súmula 599 do STJ. Não cabe o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, tá? Porque nós não podemos dispor dos bens públicos, nós não podemos dispor do interesse público, do dinheiro público, então por isso é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Nós temos a súmula 606 do STJ também. Não cabe insignificância no crime de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência. Tá certo?
Vamos prosseguir então. Olha só, vamos fazer uma questão também da Banca CESP sobre esse nosso tema. Tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo? Não, pessoal, é amplamente vedada a aplicação do princípio da insignificância no que diz respeito aos crimes contra a administração pública, mesmo que o valor seja inferior a um salário mínimo. Isso não é parâmetro. O valor de uma prática criminosa contra a administração pública, ela não interessa. A súmula é clara ao vedar a aplicação do princípio da insignificância nesses casos. Combinado? Ainda dentro dos princípios do direito penal, nós temos o princípio da alteridade. O que seria o princípio da alteridade? O princípio da alteridade nos diz que o direito penal ele só se interessa em punir condutas praticadas contra bens jurídicos alheios. Ou seja, em sentido contrário, não há interesse do direito penal punir uma conduta praticada contra você mesmo, no caso contra eu mesmo, como nós temos a autolesão. A autolesão ela não é punida. Então, se nós nos autolesionarmos, isso não é característico para o direito penal. Isso não é interessante para o direito penal. O direito penal só se preocupa em punir condutas que atinjam bens jurídicos alheios, seja o patrimônio, seja a vida, seja a dignidade sexual, seja a administração pública, tudo isso de terceiros, ou seja, a vida de terceiros, o patrimônio de terceiros, a dignidade sexual de terceiros. Isso que eu quero que vocês entendam. Isso é o princípio da alteridade. E nós temos também na sequência o princípio da adequação social. O que é a adequação social? Condutas socialmente adequadas são consideradas indiferentes para o direito penal. Ou seja, elas não têm punição pelo direito penal. Elas são indiferentes. O direito penal não tem interesse em punir essas condutas. E aí aqui eu posso dar um exemplo para vocês que é muito clássico. E isso acontece diariamente no cotidiano do brasileiro, da brasileira, de qualquer pessoa no mundo. Vocês imaginem a situação daquela mãe que deu à luz a uma filha e ela vai com a sua filha até uma farmácia para colocar o brinco na orelha da sua filha, logo que ela é nascida, nos seus primeiros anos de vida. Nesse momento em que nós levamos a criança até a farmácia para que ela faça esse furo na orelha, nós estamos causando uma lesão corporal, ou seja, há uma violação à integridade física dessa criança. Porém, essa é uma conduta socialmente adequada, na qual o direito penal não tem interesse em punir. Isso é o princípio da adequação social. Combinado? Vamos voltar para a nossa lousa. Como eu falei para vocês, adequação social. Condutas socialmente adequadas não podem ser objeto de criminalização, invocando por própria leniência social. Então, olha só, vamos ver como é que isso aqui vem sendo cobrado em concurso, tá? Aplicado no direito penal brasileiro o princípio da alteridade, que se preocupa com bens jurídicos alheios. Determina que o juiz analise as especificidades do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico? Não, pessoal, esse é o princípio da individualização da pena, tá? Letra B. Assevera que a pena não passará da pessoa do condenado? Também não. Agora vamos para a letra C. Afasta a tipicidade material de fatos criminosos, ao definir que não haverá crime sem ofensa significativa ao bem tutelado. E aí, o que vocês acham? Será? Olha só. Letra D. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz? Não, também não. Assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito. Gabarito letra E, tá certo? Vamos seguir então, prosseguindo. Sobre a lei penal no tempo. Bom, lei penal no tempo é outro tema extremamente interessante e é um tema muito necessário dentro do nosso conteúdo aqui de direito penal. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente sobre a lei penal no tempo é o que a nossa Constituição nos diz a respeito desse tema. E a nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 40, diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, a regra no ordenamento jurídico brasileiro é que a lei penal ela é irretroativa, ou seja, ela não vai retroagir a fatos passados. Porém, excepcionalmente, ela retroagirá para beneficiar o réu, tá? Isso é o que nós temos da aplicação da lei penal dentro do nosso ordenamento jurídico, a lei penal no tempo, tá certo? Voltando. Então, olha só, o nosso artigo 2º do Código Penal diz o seguinte: ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Esse aqui, pessoal, é o Instituto da Abolitio, e a gente fala abolício,
criminis. Tá certo? Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ou seja, nós estamos falando da retroatividade benéfica agora. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. É a retroatividade penal benéfica. E o que é isso? Isso é uma novatio legis in melius. Tá certo, pessoal? Aí nós temos o artigo 3º do Código Penal que diz o seguinte: lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Aqui nós vamos ver sobre a ultratividade da lei penal excepcional ou temporária, tá certo? E o tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aqui dentro da teoria do tempo do crime, nós temos a teoria da atividade, pessoal. Teoria da atividade. Tá? Isso tudo a gente vai ver mais detalhadamente no prosseguir aqui do nosso conteúdo, tá certo? E aí nós temos a súmula 611 do Supremo, que compete ao juízo da execução a aplicação da lei penal benigna benéfica na execução penal, tá certo? Ou seja, é a novatio legis in melius, ou também a abolitio criminis, ou seja, vocês imaginem a situação do indivíduo que está cumprindo uma pena sobre determinada prática criminosa e vem uma lei dizendo que aquela conduta não será mais considerada criminosa. Cabe ao juízo da execução penal aplicar essa nova lei que não considera mais aquela conduta criminosa e extinguir a punibilidade do agente. Combinado? Vamos dar prosseguimento. Ainda sobre a lei penal no tempo, vamos fazer uma questão sobre esse tema. No que concerne aos princípios, direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 88, julgue os itens a seguir. A lei penal pode retroagir para beneficiar ou prejudicar o réu? Não, pessoal. A lei penal ela só pode retroagir para beneficiar o réu. Então o gabarito para essa questão aqui é errado. E aí o que nós temos? Eu falei para vocês sobre a abolitio criminis e falei para vocês sobre a novatio legis in melius, a nova lei penal benéfica. Dentro dessa classificação nós temos a lex missior e a lex gravior. Dentro da lex missior eu tenho a abolitio criminis e eu tenho a novatio legis in melius. Tá? Dentro da lex gravior eu tenho a novatio legis incriminadora e eu tenho a novatio legis impégius, ou seja, a nova lei penal mais grave ou uma nova lei penal que cria uma conduta criminosa. Eu vou mostrar para vocês aqui no esquema que eu fiz para que fique bem claro. Então, olha só, dentro da lex gravior, que eu falei que é a lei grave, nós temos a novatio legis impéius, que é aquela lei que traz uma figura, traz uma gravidade maior a um fato criminoso já previsto no ordenamento jurídico, e nós temos a novatio legis incriminadora, que é aquela nova lei penal que cria uma figura criminosa para o ordenamento jurídico. E nós temos a lex missior. E aí nós temos a abolitio criminis e a novatio legis in melius. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, sobre a lex gravior. Ó. Uma novatio legis impéius. Suponhamos que o artigo 155 do Código Penal, que prevê o crime de furto com uma pena de 1 a 4 anos e multa. Sobrevém uma lei penal gravosa e essa lei passa a prever para o furto uma pena de 10 a 20 anos de reclusão. Ou seja, essa lei é irretroativa. Tá? Agora, sobre a novatio legis incriminadora, nós temos um fato. Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático, que eu até coloquei aqui nos nossos slides. Se vocês pegarem, pessoal, as notícias da mídia algum tempo atrás, falava-se sobre a conduta de pessoas que iam ao transporte público no estado e na cidade de São Paulo e acabavam se masturbando dentro desses transportes públicos e ejaculando nas pessoas, ejaculando em mulheres, às vezes ejaculando em homens, praticando essa conduta abjeta, essa conduta repugnante. O que aconteceu? Nós tínhamos apenas uma contravenção penal que previa determinada conduta, que previa uma punição, entre aspas. Era uma conduta que mais ou menos se amoldava, era um crime que mais ou menos se amoldava, uma infração, no caso, que mais ou menos se amoldava essa conduta. Porém, sobreveio ao ordenamento jurídico uma nova lei penal incriminadora, ou seja, veio a Lei 13.718 e criou o crime do artigo 215-A do Código Penal, que é a importunação sexual.
tá? Eu vou mostrar agora para vocês. Então, olha só, nós tínhamos esse fato, que é a conduta de ejacular nas vítimas no transporte público, a Lei 13.718 de 2018, uma nova lei incriminadora, ela cria o artigo 215A, que foi um tipo penal criado a partir desse fato criminoso. Esse fato que anteriormente não era e passou a ser criminoso. Portanto, é uma norma irretroativa, tá certo? Prosseguindo. Já com a lei penal ou excepcional, a lei excepcional ou temporária, o artigo 3º do Código Penal diz o seguinte: a lei excepcional ou temporária, ou seja, ela será excepcional por uma situação excepcionalíssima vivida pelo ordenamento jurídico, ou ela será temporária, ela vigorará no ordenamento jurídico por um determinado período de tempo, tá? Embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Isso é a ultratividade. Então, olha só, eu trouxe um exemplo sobre a Lei Geral da Copa. Prestem atenção nesse exemplo. A Lei 12.663 de 2012, que é a Lei Geral da Copa, ela foi criada para vigorar somente durante o período da realização da Copa do Mundo, tá? A referida lei ela criou figuras criminosas, mas fixou um contexto temporal para que houvesse a incidência de crimes caso a lei fosse violada. O marco temporal da Lei Geral da Copa foi dia 31 de 12 de 2014. Após essa data, a Lei Geral da Copa parou de produzir efeitos no mundo jurídico. Então vocês imaginem, eu trouxe aqui um crime da Lei Geral da Copa, o artigo 30, ele fala o seguinte: reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade da FIFA. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Suponhamos que o indivíduo tenha praticado essa conduta do artigo 30 em novembro de 2014. A lei deixou de produzir seus efeitos no ordenamento jurídico dia 31 de dezembro de 2014. Ou seja, mesmo que ele tenha praticado essa conduta em novembro, tenha praticado essa conduta em outubro, setembro, agosto, a Lei Geral da Copa vai ser aplicada, mesmo que ela tenha parado de produzir os seus efeitos por conta da temporariedade do evento Copa do Mundo, tá certo? Então ela será ultrativa, ela virá ao ordenamento para punir esse indivíduo que praticou essa conduta durante o período em que ela estava em vigência no ordenamento, tá certo? Vamos dar uma analisada nas questões sobre isso. Olha só, acerca do crime da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item que se segue. A lei mais benéfica deve ser aplicada pelo juiz quando da prolação da sentença, em decorrência do fenômeno da ultratividade, mesmo já tendo sido revogada a lei que vigia no momento da consumação do crime. Pessoal, isso aqui está absolutamente correto, tá bom? Vamos dar prosseguimento então. Outro assunto que nós temos dentro do nosso conteúdo para o DPEM é o conflito aparente de normas. O que seria o conflito aparente de normas? Conflito aparente de normas é quando, aparentemente, duas ou mais normas penal, todas em vigência, seriam aplicadas a um fato concreto. Vou repetir. Conflito aparente de normas é quando duas ou mais normas penais, ambas em vigência, ambas em vigor no ordenamento jurídico, de forma aparente são aplicáveis a um fato concreto praticado no mundo da vida. Tá? Isso é o conflito aparente de normas. E aí, para solucionar esse conflito aparente de normas, nós temos alguns princípios. Nós temos o princípio da consunção, nós temos o princípio da alternatividade, nós temos o princípio da especialidade. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui e aí a gente vai fazer algumas questões sobre isso. Tá? O que acontece? Dentro do princípio da especialidade, aqui a gente pressupõe uma relação de gênero e espécie. Prevalece o tipo especial sobre o tipo geral. Um exemplo aqui para vocês, pessoal, é o seguinte. Vocês imaginem a situação de um homicídio e de um infanticídio. A mãe que durante ou logo após o parto, movida pelo estado puerperal, mata o seu próprio filho, ela comete infanticídio. Mas as elementares do crime de infanticídio são as mesmas do homicídio. O que eu estou querendo dizer para vocês? Ao invés de eu tipificar a conduta dessa mãe, que durante o seu estado puerperal, logo após o parto, mata o seu filho, eu poderia catalogar ela, eu poderia fazer com que o crime de homicídio incidisse sobre essa conduta da mãe. Porém, como essa conduta ela tem alguns elementos especializadores, ou seja, estar sob a influência do estado puerperal e matar o próprio filho, nós temos que nos dirigir ao crime de infanticídio. Por quê? Porque há esses elementos especializadores. Então, entre homicídio e infanticídio. Por que homicídio e infanticídio, professor? Porque nesse caso há a morte de uma pessoa, ou seja, o filho dessa mulher. Houve uma morte.
Havendo uma morte, pode ser tanto homicídio como infanticídio. Porém, como se trata de uma mãe que durante ou logo após o parto, através do estado puerperal, mata o seu próprio filho, eu não posso ficar na figura do homicídio. Há elementos especializadores que trazem esse crime para o artigo 124 do Código Penal, que trata do infanticídio, tá certo? Vamos prosseguir. O princípio da subsidiariedade pressupõe uma relação continente e conteúdo. Prevalece o tipo continente primário. O que isso quer dizer, pessoal? Nesse caso, é quando o próprio tipo penal ele se declara subsidiário. Um exemplo é o crime de importunação sexual. O crime de importunação sexual que eu acabei de falar para vocês anteriormente, que seria uma novatio legis incriminadora, ele é um tipo penal subsidiário. Ele só será aplicado se a conduta do agente não configurar crime mais grave, tá certo? Se a conduta do agente configurar um crime mais grave, por exemplo, um estupro de vulnerável, passar a mão, acariciar e tudo mais, nesse caso nós aplicaríamos o crime do artigo 217-A do Código Penal e não o crime do artigo 215-A. Ou seja, recapitulando, a subsidiariedade é o princípio do conflito aparente de normas em que só será aplicado o tipo penal subsidiário quando não for caracterizada a conduta mais grave. E aí, nesses casos, é muito fácil nós identificarmos. Por quê? Porque os próprios tipos penais se declaram subsidiários, que é o caso do artigo 215-A. Como eu disse, ele só será aplicado se a conduta do agente, no mundo dos fatos, não configurar uma conduta mais grave. Tá certo? Voltando. Princípio da consunção, relação meio e fim. O crime fim absorve o crime meio. Vocês imaginem a situação do indivíduo que comete um furto mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Ele entra na residência da vítima, ele derruba a porta da residência da vítima e entra na casa da vítima. Nesse caso, nós não temos dúvida de que acabou acontecendo uma violação de domicílio. Porém, o crime fim é o furto qualificado mediante o rompimento de obstáculo. Então, nesse caso, nós não temos que falar em violação de domicílio e furto. Nós vamos falar apenas do furto qualificado mediante o rompimento de obstáculo, que seria a porta da casa da vítima, tá certo? E o princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade fala dos tipos mistos alternativos. Há crime único quando os verbos atingem o mesmo objeto material. Um exemplo para vocês, pessoal. O crime do artigo 33 da Lei de Drogas, que fala sobre o tráfico de drogas. É um tipo misto alternativo, ou seja, é um crime de conteúdo múltiplo ou variado. Nós temos 18 verbos nucleares dentro do artigo 33 da Lei de Drogas. E sempre que essas condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas, elas forem praticadas no mesmo contexto fático, sobre o mesmo objeto material. O que é o objeto material, professor? O objeto material é toda pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente delitivo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Toda vez que nós praticarmos mais de um verbo nuclear sobre o mesmo objeto material, no mesmo contexto fático, nós vamos estar praticando um crime único. Então, suponha a situação daquele indivíduo que tem droga em depósito e ao mesmo tempo ele vende essa droga, ou seja, ele tem maconha em depósito e vende maconha. Ele está praticando a conduta de ter em depósito e vender droga consistente em maconha. É um objeto material só. Então, nesse caso, nós temos um crime único, certo? Vamos prosseguir. Então, olha só, nossa questão de número 6. Considere que Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada, tem adentrado o local e subtraído telas de LSD e forno micro-ondas. Nessa situação, aplicando-se o princípio da consunção, Adolfo não responderá pelo crime de violação do domicílio, mas somente pelo crime de furto. Perfeito, pessoal. Nesse caso, o gabarito está certinho, vai responder apenas pelo crime de furto, tá certo? Ainda sobre o conflito aparente de normas, vamos ver a questão de número 7. A nossa questão de número 7 diz o seguinte, pessoal. O conflito aparente de normas é o conflito que ocorre quando duas ou mais normas são aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Há conflito porque mais de uma pretende regular o fato criminoso, mas é um conflito aparente porque, com efeito, apenas uma delas acaba sendo aplicada à hipótese. Isso foi tirado do curso do professor Fernando Capês. Com base no texto acima e nos princípios utilizados para a solução de conflito, julgue o item seguinte. Considere que Alberto, querendo apoderar-se de bens de Cícero, tenha apontado uma arma de fogo em direção a ele, constrangendo-o a entregar-lhe a carteira e o aparelho celular. Nessa situação hipotética, da mera comparação entre os tipos descritos como crime de constrangimento ilegal e crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade, a fim de tipificar a conduta de Alberto? Não, pessoal. Nesse caso, não é o princípio da especialidade. Sabe por quê? Nesse caso aqui é o princípio da consunção. Porque o crime de roubo, ele é
o crime de constrangimento ilegal, ou ameaça e constrangimento ilegal, mais o crime de furto. Ou seja, é a soma de 2 ou mais crimes que caracterizam o crime de roubo. Ou seja, há uma consunção, há uma absorção do crime de roubo sobre essas figuras criminosas, do furto e da ameaça. Por que eu estou mostrando isso para vocês? E do constrangimento ilegal, que é o exemplo que tá nos trazendo na questão. Porque a questão diz o seguinte, ó, considere que Alberto, querendo apoderar-se de bens de Cícero, apoderar-se de bens de Cícero, nós estaríamos diante da subtração, ou seja, indicaríamos estar diante de um furto. Tem apontado uma arma de fogo em direção a ele, constrangendo a entregar-lhe a carteira e o aparelho celular. Constrangimento através do emprego de uma arma de fogo, nós temos ameaça ou nós temos o constrangimento ilegal. Nesse caso aqui, ao meu modo de ver, mais claro, ameaça. Então seria furto mais ameaça, tá? Nessa situação hipotética da mera comparação entre os tipos descritos como crime de constrangimento ilegal, que foi o que a questão quis se referir, e o crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade. Não, aplica-se o princípio da consunção, porque o crime fim, que é o roubo, vai absorver, nesse caso, constrangimento ilegal e o furto. Combinado? Então, olha, o gabarito para essa questão aqui está errado. Tempo e lugar do crime, como eu tinha falado para vocês sobre o artigo 4º do Código Penal anteriormente, pessoal. Então, olha só. O artigo 4º do Código Penal diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Lugar do crime. Pessoal, o lugar do crime, eu quero que vocês tenham isso bem fixo na cabeça de vocês. O lugar do crime, ele não fixa competência, tá? Competência é fixada lá pelo artigo 69 do Código Penal. O artigo 6º do Código Penal, que fala sobre o lugar do crime, ele diz respeito a crimes à distância. É crimes que atingem o território de um ou mais países. Um exemplo clássico para vocês: vocês imaginem a situação do indivíduo que comete um roubo em Ponta Porã e atravessa Ponta Porã com a fronteira ao Paraguai. Ou seja, nós temos um roubo que acabou acontecendo na fronteira entre 2 ou mais países, Brasil e Paraguai. Aí nós temos um crime à distância. Aí nós precisamos utilizarmos o critério do artigo 6º do Código Penal para descobrirmos o lugar do crime, tá certo? Olha só. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Pessoal, eu deixei aqui um mnemônico para vocês, para que vocês nunca mais esqueçam as teorias aplicadas tanto ao tempo como ao lugar do crime. Para o lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade. Para o tempo do crime, nós adotamos a teoria da atividade. Ou seja, luta. Lembre-se sempre, ó, lugar, ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Lugar, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Tá certo? Questão de número 8. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou respectivamente as teorias. Quais teorias são, pessoal? Teoria da atividade e teoria da ubiquidade, tá certo? O gabarito para nossa questão aqui é a letra C. Vamos prosseguir. Bom, entrando agora na teoria do crime propriamente dita, quero falar para vocês sobre o fato típico. O que é o fato típico? Tá? O fato típico, pessoal, nós temos dentro da estrutura do crime, nós temos fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico nós temos os seus elementos. Dentro da ilicitude nós temos as excludentes de antijuridicidade, são as excludentes de ilicitude. E dentro da culpabilidade nós também temos os nossos elementos da culpabilidade, tá certo? Então vamos para a nossa lousa. Nós temos o conceito de crime. E quais são os conceitos de crime que nós temos dentro do ordenamento jurídico penal? Nós temos o conceito analítico, nós temos o conceito formal e nós temos o conceito material. O conceito material de crime nos diz o seguinte: é baseado com a essência de um comportamento penalmente relevante, o que por si só não serve para caracterizar a estrutura do crime. Nós temos o conceito formal. Crime é a conduta vedada por lei e ameaçada com pena criminal. Também não é o suficiente para nos trazer algo satisfatório para o conceito de crime. Mas nós temos o conceito analítico. O conceito analítico nos diz o seguinte: crime é toda ação ou omissão, consciente e voluntária, estando previamente definida em lei, que cria um risco juridicamente proibido e relevante. Esse é o conceito de crime adotado pelo Código Penal e pelo ordenamento jurídico brasileiro, o conceito analítico de crime, tá certo? Prosseguindo, através do conceito analítico de crime, nós temos a estrutura do crime. E qual é a estrutura do crime? Como eu falei para vocês, nós temos o fato típico, ilícito e culpável. Essa é a teoria tripartida do crime, ou a teoria tricotômica. Essa é a teoria que nós adotamos no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Voltando, o que nós temos? A teoria bipartida, dicotômica, que o crime seria fato típico mais ilícito, antijurídico,
e a culpabilidade seria elemento do fato típico, e nós temos o crime, que é fato típico, ilícito e culpável, tá certo? E essa foi a teoria adotada pelo Código Penal, tá certo? Questão de número 9. Em relação à aplicação da lei penal e aos diversos aspectos do crime, julgue os itens seguintes. No Código Penal brasileiro, adota-se, em relação ao conceito de crime, o sistema tricotômico, de acordo com o qual as infrações penais são separadas em crimes, delitos e contravenções. Não, pessoal, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o sistema tricotômico, com a teoria tripartida, tá? O gabarito aqui é errado. Por quê? Nós temos o gênero infração penal e nós temos espécies crime e contravenção. Ou seja, a questão está dizendo que o sistema tricotômico ou a teoria tripartida que conceitua o crime, ela se refere a crimes, delitos e contravenções, quando na verdade não é nada a ver com isso. Na verdade, essa teoria tricotômica ou tripartida, ela fala sobre fato típico, ilícito e culpável. Crimes, delitos e contravenções, isso eu acabei de falar, é o que eu falei para vocês. Nós temos o gênero infração penal e nós temos as espécies crime e contravenção, tá certo? Vamos voltar para nossa lousa. Aqui, ó, eu trouxe a estrutura do crime para que a gente possa visualizar, pessoal. Deem uma olhada e prestem atenção nisso. Como eu falei para vocês, aqui nós temos a teoria tripartida ou tricotômica, tá? A partir da teoria tripartida nós temos o quê? O fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Dentro do fato típico, quais são os seus elementos? Os elementos do fato típico. Os elementos do fato típico são conduta, e aí a conduta é dolosa ou culposa. Lembram do exemplo que eu falei para vocês sobre o princípio da insignificância, sobre o fato ser materialmente atípico, porque não há o dolo. Retirando o dolo, nós não temos conduta, não tendo conduta, o fato é materialmente atípico, tá certo? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar essa explicação do ponto que a gente estava, tá? E a conduta ela pode ser o quê? Ela pode ser uma conduta comissiva ou uma conduta omissiva. Nós temos o resultado para os crimes materiais, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que são os crimes materiais posteriormente. Nós temos o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é a ponte de ligação entre a conduta praticada pelo agente e o resultado ocorrido no mundo dos fatos. Ou seja, é o indivíduo que mata uma pessoa e a partir dessa sua conduta de matar alguém ocorre a morte. Há um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E nós temos a relação de tipicidade. A tipicidade ela pode ser direta ou indireta. O que eu estou querendo dizer com isso? A tipicidade direta é quando a conduta praticada pelo agente no mundo dos fatos ela se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na norma penal, no Código Penal, no nosso Estatuto Repressivo. Um exemplo, matar alguém. Se o indivíduo, sozinho, ele mata uma pessoa e ele consegue o resultado morte, o crime está consumado, ele vai responder pelo crime do artigo 121 do Código Penal. Porém, se esse indivíduo ele pratica a conduta do artigo 121 de matar alguém, mas essa pessoa não morre, essa pessoa é socorrida por um terceiro e essa pessoa sobrevive, nós não temos um homicídio consumado, nós temos uma tentativa de homicídio. Nesse momento, eu preciso de uma norma de extensão para poder caracterizar a conduta desse agente. Que norma de extensão seria essa? O artigo 14, inciso 2º. Aí nós teríamos uma conjugação entre o artigo 121 caput, matar alguém, mais o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, que é a tentativa, ou seja, homicídio tentado. Ou também outra forma de norma de extensão para essa adequação típica indireta seria o concurso de pessoas. Suponhamos que duas pessoas praticassem o homicídio e aí conseguissem o resultado morte, elas responderiam pelo artigo 121 na forma do artigo 29 do Código Penal, que trata do concurso de pessoas. Seria artigo 121 mais artigo 29. Combinado? Vamos voltar aqui então. Sobre a antijuridicidade, o que a gente está querendo dizer aqui são as excludentes de ilicitude. Então, quando o agente não age em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, haverá fato antijurídico. Porém, se ele agir nessas circunstâncias, não haverá antijuridicidade. E aí o fato não será ilícito, tá? Quando não houver o consentimento do ofendido, causa supralegal de exclusão de ilicitude. E aí nós temos a culpabilidade. O que é a culpabilidade? A culpabilidade é a imputabilidade. A imputabilidade é a capacidade do agente de conhecer o caráter ilícito do fato e de se comportar de acordo com esse entendimento. Resumindo,
Eu sei que matar alguém é errado, ou seja, eu preciso me comportar de acordo com esse entendimento, não matar alguém. Ou seja, eu sei que subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem é furto. Ou seja, eu preciso me comportar da forma para não praticar o furto. Tá combinado? Vamos voltar. A potencial consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude está ligada diretamente à cultura do agente, de saber se o fato é criminoso ou não. Está também ligado à imputabilidade. A potencial consciência da ilicitude está no artigo 21 do nosso Código Penal. E a exigibilidade de conduta diversa está no artigo 22, que fala sobre a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Tá certo, pessoal? Tirem um print dessa tela e visualizem isso, pessoal. Isso aqui é um resumo sobre a estrutura do crime. Isso é muito importante. Você saber como é que funciona a estrutura do crime dentro do ordenamento jurídico brasileiro a partir desse esquema aqui é de suma importância, porque você precisa ter noção de todos esses conceitos, de todos os elementos que compõem o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade, tá certo? Porque nós podemos falar lá na frente sobre o fato ser... o fato ele é atípico porque há uma excludente de ilicitude, ou seja, esse fato ele é antijurídico, ele não é um fato criminoso, ele vai ser um fato juridicamente aceito pelo simples fato de ter sido praticado em legítima defesa. Nós teremos um fato atípico quando não houver o fato típico. Nós teremos uma excludente de culpabilidade quando nós não tivermos algum dos elementos da culpabilidade. Ou seja, nós precisamos visualizar a figura criminosa e analisar o que ocorreu. Ocorreu uma falta de algum dos elementos da conduta? O fato é atípico. Se o fato foi praticado sob o palio de alguma das excludentes de ilicitude, nós não estamos diante de uma figura criminosa. Se o fato criminoso não tiver presente algum dos elementos da culpabilidade, nós teremos uma exclusão da culpabilidade. Ou seja, é necessário verificar, no caso concreto, se todos os elementos estão presentes. Estando todos os elementos presentes, aí nós estamos diante de um crime. Agora, se faltar algum dos elementos, a gente precisa ver. É um elemento que está dentro do fato típico? É um elemento que está dentro da culpabilidade? E aí, a partir daí, nós vamos descobrir se o fato é atípico, se há uma excludente de culpabilidade, se o fato foi praticado em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, tudo isso, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é muito importante mesmo, tá certo? Vamos voltar lá, então. Prosseguindo, lembram que eu falei para vocês sobre os crimes materiais? O que é um crime material? O crime material é aquele em que a conduta criminosa ela vem descrita na norma penal e a norma penal ela prevê conduta e resultado. O exemplo mais simples que nós temos dentro do ordenamento jurídico é o crime de homicídio. Para que haja o homicídio, é necessário que ocorra a morte. Porém, nós temos os crimes quanto ao resultado naturalístico e os crimes quanto ao resultado jurídico. Vamos começar de novo. Nós temos os crimes quanto ao resultado naturalístico e os crimes quanto ao resultado jurídico. Os crimes quanto ao resultado naturalístico se dividem em crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta, certo? Os crimes quanto ao resultado jurídico se dividem em crimes quanto à lesão e quanto ao perigo, tá? São duas classificações distintas. Agora eu vou explicar para vocês cada uma dessas classificações. Dentro dos crimes quanto ao resultado naturalístico, que nós temos os crimes materiais, formais e de mera conduta, o crime material é aquele em que o ordenamento jurídico exige que haja previsibilidade de resultado e automaticamente esse resultado aconteça no mundo dos fatos. E aí é o crime de homicídio. O que é o crime de homicídio? Matar alguém. Necessariamente, para que ocorra o crime de homicídio, é necessário que a vítima morra. Tá? Agora, quanto aos crimes formais. Os crimes formais são aqueles em que nós temos a previsão da conduta e nós também temos a previsão do resultado. Porém, os crimes formais são aqueles crimes de consumação antecipada. Não é necessário que haja a produção do resultado no mundo dos fatos para que ocorra a consumação do crime. Maior exemplo, pessoal, é a extorsão mediante sequestro. No momento em que nós privamos a vítima da sua liberdade, o crime está automaticamente consumado. Nós não precisamos receber a vantagem como condição ou preço do resgate para a libertação dessa vítima para que o crime esteja consumado. O recebimento da vantagem é mero exaurimento da conduta, tá certo? Ou seja, o recebimento da vantagem é mero exaurimento da conduta. O crime estará automaticamente consumado no momento da restrição da liberdade da vítima. Perfeito? Aí nós temos os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta são aqueles crimes que prevêem apenas a conduta e não prevêem resultado. Por exemplo, o porte irregular de arma de fogo do Estatuto do Desarmamento
portar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, aqui no caso, artigo 14 do Código Penal, artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, melhor dizendo, só prevê a conduta. Portar ou possuir arma, acessório ou munição. Não precisa acontecer nenhum resultado. Ou seja, não há previsão do resultado. Isso é um crime de mera conduta, tá certo? Vamos voltar aqui para nossa lousa. Então, olha só. Quanto ao resultado jurídico, isso vocês precisam saber, pessoal. Todos os crimes terão resultado quanto ao resultado naturalístico, quanto ao resultado jurídico, melhor dizendo. Sempre haverá o resultado jurídico, tá? Agora, quanto ao resultado naturalístico, nem sempre os crimes vão ter resultado naturalístico. Porque, como eu falei para vocês, o crime de mera conduta, por exemplo, é um crime que não prevê resultado. Então, o crime de mera conduta é um crime que não possui classificação, não possui o resultado naturalístico, tá? Diferente do que acontece quanto aos crimes de resultado jurídico. Todos os crimes terão resultado jurídico, tá certo? Crime de dano ou de lesão. Aqui a consumação exige que o bem jurídico seja lesionado. Por exemplo, o crime de homicídio. Além do crime de homicídio ser um crime material, ele também é um crime de dano ou de lesão, tá? E o crime de perigo, ó. A consumação ocorre quando o bem jurídico é exposto a risco, que é o crime de contágio venéreo, lá do artigo 130 do Código Penal. Outro crime de perigo, e aí é um crime de mera conduta. Olha só, para vocês terem uma ideia. Os crimes contra resultado naturalístico, nem sempre todo crime vai ter resultado naturalístico, como eu expliquei para vocês. O crime de mera conduta é um crime que não prevê resultado. Porém, os crimes, independente da sua natureza, eles sempre vão ter um resultado jurídico. O maior exemplo dessa ligação entre crime de perigo e crime de mera conduta é o exemplo que eu dei para vocês do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque o crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, o que é? Ele é um crime de mera conduta, porque ele prevê apenas a conduta: portar arma, acessório ou munição de uso permitido. E ele é um crime de perigo. Por quê? Porque é um crime de perigo abstrato. O simples fato de portar a arma, acessório ou a munição já é suficiente para a caracterização do crime. Ou seja, o legislador incutiu na própria conduta de portar o potencial lesivo, ou seja, a periculosidade dessa conduta. Conseguiram entender? Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, que tenha ficado, eu sei que efetivamente algumas classificações elas não são muito fáceis de entender na primeira leva. Vocês podem voltar aqui, assistir depois essa aula, repetir, mas qualquer dúvida que tenha ficado a respeito desse ponto específico aqui, vocês podem me procurar, porque realmente não é algo muito simples de se entender, tá certo? Tentei ser o mais claro possível, mas se efetivamente ficou alguma dúvida, podem me procurar, que eu respondo com o maior prazer, tá certo? Vamos continuar. Outro ponto importante do nosso conteúdo diz respeito aos crimes dolosos e aos crimes culposos. E o artigo 18 do Código Penal diz o seguinte: disse o crime doloso quando o agente quis o resultado essa é a modalidade de dolo direto, tá? Ou assumiu o risco de produzi-lo. Isso é o dolo eventual. E aí o que nós temos? O que eu fiz aqui? Eu dividi para vocês visualizassem de uma maneira melhor sobre o dolo direto, artigo 18, inciso 1º, primeira parte, e o dolo eventual, artigo 18, inciso 2º, segunda parte. Quando a gente quis o resultado, teoria da vontade. Quando a gente assumiu o risco de produzir, teoria do assentimento, dolo eventual. E aí, a definição do crime culposo. Culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Salvo os casos previstos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. E aí, quais são os elementos do crime culposo? Os elementos do crime culposo é conduta voluntária, resultado involuntário, ou seja, o agente não queria a produção daquele resultado. O nexo causal entre a conduta e o resultado praticado culposamente. Tipicidade, ou seja, a adequação típica àquele fato praticado, seja uma tipicidade direta ou indireta. Quebra do dever de cuidado objetivo, por imprudência, negligência ou imperícia. A previsibilidade objetiva do resultado. Era previsível aquele resultado. E a relação de imputação objetiva. Tá certo? E aí aqui nós temos a imprudência, a negligência e a imperícia. Tá? Para resumir para vocês, pessoal, a imprudência ela ocorre concomitantemente à conduta. Vocês imaginem, ó, o indivíduo que durante a sua pilotagem ultrapassa veículo em local proibido. A negligência ela ocorre antes, tá? Olha só, o indivíduo que, verificando os pneus do seu automóvel estão gastos, inicia uma viagem longa com os pneus nessa condição e acaba praticando um homicídio na direção de veículo automotor. E a imperícia, pessoal, é a falta de aptidão para o exercício de arte ou profissão. Tá? Ela deriva da prática de uma atividade, seja por ação ou omissão. O indivíduo está incapacitado para aquilo. E aí nós temos uma diferença muito explorada em concurso, que é sobre a culpa consciente e o dolo eventual. Em ambos os casos, há a previsibilidade do resultado. Porém, na culpa consciente, o agente confia levianamente nas suas habilidades e acredita que aquele resultado não vai ocorrer. Tá?
E a culpa e o dolo eventual é quando o agente se mostra indiferente para o resultado. É mais ou menos o dane-se e o danou-se. A culpa consciente é o danou-se. E o dolo eventual é o dane-se. Eu não estou preocupado. Eu assumo o risco de produzir o resultado. Tá certo? Vamos prosseguir. Olha só nossas questões a respeito do tema. Em relação ao crime culposo, assinale a opção correta. O agente de conduta culposa assume o risco de resultado produzido por sua conduta? A conduta culposa dirigida à prática de um fim ilícito? E aí? O agente com culpa consciente prevê, mas não aceita a superveniência do resultado de sua conduta. Esse é o nosso gabarito, pessoal. O agente de crime culposo não tem previsibilidade objetiva? Errado, ele tem sim. A conduta negligente admite em regra tentativa no crime culposo? Não, os crimes culposos não admitem tentativa, salvo na culpa imprópria. Tá? A culpa imprópria é a prática de um crime doloso que a lei resolveu punir como crime culposo, a grosso modo. Bom, pessoal? Questão de número 11. Um indivíduo agiu prevendo o resultado naturalístico adverso de sua ação, mas esperava que este não viesse a ocorrer. Isso é a culpa consciente, pessoal. Nesse caso, a conduta do indivíduo corresponde ao conceito de culpa consciente. Tá? Questão de número 12. Acerca do crime doloso e do arrependimento posterior. Julgue o item seguinte. Em relação ao crime doloso, o Código Penal adota a teoria da vontade para o dolo direto. Perfeito. E a teoria do assentimento para o dolo eventual. Pessoal, perfeito. Gabarito extremamente correto. Tá? Ilicitude, pessoal. A ilicitude, nós estamos falando das antijuridicidade, ou seja, das excludentes de ilicitude. Então, ó, ilicitude ou antijuridicidade, que são expressões sinônimas, expressam a contrariedade do fato criminoso ao direito. E aí nós temos as excludentes de ilicitude. E aí o artigo 23 do Código Penal nos diz: exclusão de ilicitude. Não haverá crime quando o agente praticar o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Aí nós temos o excesso punível, ponto que também está lá no edital de vocês. Ó. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. E aí o que seria o excesso doloso e culposo? É o excesso punível do artigo 23, parágrafo único. Ó. É a desnecessária intensificação de uma conduta inicialmente legítima. Ou seja, vocês imaginem a situação do indivíduo que vem assaltar vocês. E vocês reagem a esse assalto. Vocês estão armados, vocês têm os meios necessários para isso, vocês reagiram preparadamente àquele assalto e vocês já cessaram a conduta criminosa do agente. Vocês revidaram automaticamente, desarmaram o ladrão, o bandido, e aquela conduta criminosa acabou cessando. Porém, você se excede nessa conduta e você acaba atirando nesse indivíduo. Se você atirou para matar esse indivíduo, não tenha dúvida que você vai responder pelo excesso doloso, tá? Você vai responder pelo crime de homicídio. Agora, porém, se você, por descuido ou algo do gênero, no momento em que você cessou a atividade criminosa daquele assaltante com a sua arma de forma descuidada, acaba disparando e acaba causando uma lesão, um ferimento nesse indivíduo, você vai responder, por exemplo, por homicídio culposo, por lesão corporal culposa, por lesão leve, etc. Tá? Esse é o excesso culposo e o anterior é o excesso doloso, tá certo? Olhem só, voltando aqui, ó. Ele é voluntário e consciente, involuntário ou inconsciente. Ó. Quando o indivíduo se dá conta do exagero, nesse caso a gente responderá por crime doloso, pois aqui o excesso é doloso. E o involuntário, a pessoa não se dá conta do que foi além do necessário. O excesso involuntário deriva de um erro, pode ser evitável e responder por crime culposo, quando previsto em lei, ou inevitável, quando não há dolo ou culpa. Tá certo? Legítima defesa, excludente de ilicitude da legítima defesa, que teve alteração recentemente no Código Penal, pessoal. Olha só. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, ou seja, a legítima defesa própria e de terceiro, através dos meios moderados e necessários, repele uma agressão injusta, que ela é atual ou iminente, está na iminência de acontecer, tá? E aí o parágrafo único que veio com a redação da lei anticrime diz o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública, que repele a agressão ou risco de agressão à vítima, mantida refém durante a prática de crimes. Tá? Quais são os requisitos da legítima defesa, como eu falei para vocês? Que eu fui falando pausadamente. A agressão ela precisa ser atual ou iminente e injusta, tá? E ela deve se voltar a direito próprio ou alheio. E a reação do agente, como é que precisa ser? A reação tem que ser com os meios moderados que estão à sua disposição, tá? Com o emprego dos meios necessários, aqueles menos lesivos dentre os eficazes à disposição do agente.
Claro, às vezes a gente pode pensar assim, mas às vezes reagir com uma arma de fogo ou algo do gênero pode ser um excesso. Não, pessoal. Se a arma de fogo é o único meio necessário à disposição daquele indivíduo, suponhamos que nós temos um indivíduo tem porte de arma, tá com a sua arma, e ele acaba sendo vítima de uma agressão contra um lutador do UFC, por exemplo, uma pessoa de 110 quilos, um lutador peso pesado do UFC, acaba recebendo uma agressão injusta desse indivíduo e o único meio... E ele franzino, 70 quilos, 1,80m, 70 quilos, uma pessoa franzina. Se esse indivíduo acaba tendo como único meio necessário e moderado à sua disposição a arma de fogo e ele precisa utilizar para repelir aquela agressão, ele vai poder utilizar sem problema nenhum, que ele vai estar sob o palio da legítima defesa. Não necessariamente ele tenha que despejar o tambor da arma de fogo ou todo o cartucho da pistola, mas se ele efetivamente disparar contra aquele agente para cessar aquela agressão através dessa circunstância que eu acabei de falar para vocês, ele vai estar agindo sim sobre o palio da excludente de licitude, não tenho dúvida nenhuma da legítima defesa, tá certo? Seja dele ou de terceiro, tá? Se ele encontrasse uma velhinha, uma senhora de idade sendo agredida por esse mesmo lutador do UFC, ele poderia agir em legítima defesa dessa velhinha, dessa senhora, através do meio necessário à sua disposição, que era a arma de fogo, tá certo? Para que haja ocorrência da legítima defesa especial, é necessário que estejam presentes todos os requisitos previstos no caput do artigo 25, tá? Que é os meios necessários, agressão injusta, atual ou iminente, ocasião em que os agentes de segurança pública repelem uma agressão ou perigo de agressão a uma vítima em perigo na prática de crime. Tá combinado? O estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Pessoal, isso aqui são excludentes de licitude em branco. O que eu tô querendo dizer? O conteúdo delas, ela vem de normas extrapenais. E aqui eu deixei uma diferença entre o estado de necessidade e a legítima defesa, tá? O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito é, por exemplo, o indivíduo que adentra na residência de uma pessoa às 3 horas da tarde com um mandado judicial. Suponhamos que o agente de polícia ele está cumprindo um mandado de busca e apreensão. Ele foi cumprir esse mandado às 3 horas da tarde, ele chegou na residência da pessoa para cumprir o mandado, bateu na porta, a pessoa não franqueou a entrada. O policial disse, olha, eu tenho um mandado de busca e apreensão para a residência do senhor, eu preciso que o senhor me autorize a entrada, etc, etc e tal. Esse indivíduo não autoriza a entrada. Nesse caso, a polícia, os policiais, eles estão autorizados a arrombarem a porta para cumprir esse mandado, porque é às 4 horas da tarde. Tá? Nesse momento a casa ela não é o asilo inviolável, tá? Eles têm a ordem judicial para poder cumprir esse mandado. Então eles estão no exercício regular de um direito e no estrito cumprimento de um dever legal. Combinado? Vamos voltar. Estado de necessidade e legítima defesa. Isso é importante fazer essa diferenciação porque é muito explorado em prova também, pessoal. O estado de necessidade ele pressupõe um perigo, enquanto a legítima defesa ela pressupõe uma agressão. Todos os envolvidos têm razão, pois os seus bens e interesses são legítimos, tá? E aqui na legítima defesa não, na legítima defesa somente uma pessoa tem razão, que é a pessoa que é agredida. Só há estado de necessidade se o perigo for inevitável. E aí, a legítima defesa, ainda que a agressão for evitável, tá? Vocês imaginem, a gente fala sobre o cômodos dissensos, que é a saída mais cômoda. Vocês imaginem que um indivíduo está numa festa, está numa balada, ele acaba sendo provocado, e aí ele poderia sair. O cômodos dissenso é a saída mais cômoda. Ele poderia virar as costas, olha, não vou dar bola, tudo mais, não quero causar problema, não quero me incomodar, vou virar as costas e vou sair. Mas mesmo que ele não quisesse fazer essa saída mais cômoda, o tal do cômodos dissensos, ele poderia reagir a essa agressão que ele estaria em legítima defesa, tá? Voltando. O estado de necessidade, ele exige... existe estado de necessidade contra atos de animais, tá? E aqui não existe legítima defesa contra ataque de animal, salvo quando ele for um instrumento de uma agressão humana. Ou seja, o indivíduo ele ordenou que o seu cachorro, por exemplo, atacasse aquela pessoa. Aí há, nesse caso, a legítima defesa. Por quê? Porque o animal foi usado como instrumento para o ataque, tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer essas 3 questões aqui. O nosso tempo está quase se encerrando. A gente está com 58 minutos já de gravação. Aqui ao vivo na nossa plataforma do YouTube. Então eu vou já caminhando para o final fazer essas questões com vocês e aí depois a gente vai encerrando a nossa aula e vou deixar aqui o meu apoio e o meu apoio para todos vocês para essa preparação para o concurso do DPEM. Vamos lá. Questão de número 13. Julgue o item a seguir referente às causas de exclusão de antijuridicidade e da imputabilidade. Considere a seguinte situação hipotética.
Marcelo desfechou 6 tiros de revólver contra sua esposa, de quem estava separado de fato há mais de 30 dias, sob a justificativa de que a vítima não tinha comportamento recatado e o traía. Nessa situação, de acordo com o entendimento do STJ, Marcelo agiu sob o paro da legítima defesa da honra? Não, pessoal, isso aqui é absolutamente equivocado, tá certo? Questão de número 14. São causas excludentes de licitude a embriaguez e a menoridade? Não. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular no direito? Perfeito, pessoal. Questão de número 15. Durante o cumprimento de um mandado de prisão a determinado indivíduo, este atirou em um investigador policial. Ó, prestem atenção. Este atirou em um investigador policial, o qual, revidando, atingiu fatalmente o agressor. Pessoal, isso aqui é legítima defesa própria, tá? Isso aqui é legítima defesa própria, tá certo? Então, pessoal, como o nosso tempo para nossa aula aqui já se esgotou, tô vendo que tem 1 hora aqui da nossa transmissão já, eu quero deixar aqui meu muito obrigado a cada um de vocês que está nos acompanhando aqui nessa preparação para o DPEM, desejar um ótimo estudo para vocês. Como eu falei, quero reforçar o que eu falei lá no início, quero reforçar tudo isso a respeito dessa intempérie que acabou acontecendo no meio da nossa preparação, que nós teríamos a prova nesse final de semana. Então eu quero que vocês utilizem isso para transformar em algo bom na sua preparação, para você estudar cada vez mais, para você se preparar ainda melhor e chegar na prova com a certeza de que vocês vão passar no concurso, tá certo? Qualquer dúvida que tenha ficado a respeito da nossa aula, vocês podem vir me procurar no meu Instagram, que eu fico amplamente ao dispor dos senhores. Meu muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês, ótimos estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!